Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para... Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje dando início a uma série de vídeos. Pretendemos fazer isso uma vez por mês, tá? Para tirar dúvidas, as dúvidas mais frequentes que o pessoal nos enviam, tanto aqui no Facebook, como pelo WhatsApp, como na nossa página do Instagram, tá? Hoje nós iremos falar sobre enxertos, né? Quais são as dúvidas mais frequentes do enxerto? Aqui nós colocamos alguns materiais que podem ser usados, né, para estar fazendo o enxerto. Iremos falar sobre a importância da esterilização da faquinha, tá? Então aqui nós temos plástico, o elástico é uma forma, temos aqui a fita de enxerto, né, que é a mais usada, que o pessoal mais usa e que é o que nós mais usamos. Aqui está a faquinha quase toda dentro do álcool, a lâmina da Gillette e um papel para estar secando, tá? Hoje nós iremos fazer o enxerto com a Bridal. Esse aqui é um galho da Bridal. Iremos falar também sobre a questão da escolha da planta para estar fazendo o enxerto, tá? Colocamos aqui. E nós queremos saber de vocês que estão aí do outro lado, se vocês têm alguma dúvida, quais são suas dúvidas na hora de estar fazendo o enxerto. Mandem pra gente aqui, tá? Então tá, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a questão da escolha, né, dos materiais. Rodrigo vai estar falando também um pouquinho agora. Olá pessoal, algumas dúvidas que o pessoal pergunta é sobre processo de enxertia, né? Então, assim, primeiramente é saber escolher o galho que vai ser trabalhado, né? Então, a escolha do material, ele ser um galho já maduro, que ele tem uma consistência para que realmente você não possa ter um problema de perder o enxerto, o processo de enxertia realizado na planta, né? Então, assim, para a escolha do material, tenta verificar essa consistência, se o galho ele é bem maduro, ele é bem firme, né? Senão, se você pegar um galho, por exemplo, muito mole, com essa flexibilidade aqui, há uma grande probabilidade que o enxerto não vai pegar, no caso que esse galho está em desenvolvimento ainda, tá? Outra preocupação também sobre a escolha do material é verificar se a muda que você está escolhendo não está tendo um ataque de fungo, né? Então dá uma olhada nas folhas, se não tem as manchas. A Iraci né? está perguntando o que é isso branco nas folhas. É um fungicida, tá? Então, assim, semanalmente a gente trabalha a aplicação nas plantas aqui, passando fungicida. Então, esses branquinhos aqui são fungicidas para proteger a questão que a gente está mencionando aqui sobre a verificação das folhas, se não tem manchas, né, marrom ou preta, para pegar um material sadio, né, que não esteja tendo um ataque de algum tipo de fungo. Então esse branquinho aqui é um fungicida que a gente utilizou, tá?
Outra preocupação também que vocês têm que ter na escolha do material que vai utilizar é sobre as manchas na folha, né? As manchas de característica de mosaico, né? O vírus do mosaico. Então tentar pegar mudas e não fazer a replicação dessas mudas que tem esse sintoma de vírus do mosaico, né? Que não tenha as manchas aí para fazer a propagação ou contaminação de demais plantas aí realizando material com essa característica, né? O vírus do mosaico ele traz uma deformidade no desenho da planta, né? Nas laterais ficam não tem uma uniformidade, tem manchas de vários tons verdes na estrutura da coloração da folha, e também no verso, não é em todas, né, pode ter manchas avermelhadas, né? Então essa é a característica também do vírus do mosaico aí. Estão perguntando se é enxofre. Não, não é enxofre, isso aqui é fungicida, como a gente mencionou anteriormente. Então, assim, a escolha do material ele é importante, não é qualquer galho que se pega e já vai fazer no enxerto. Então, essa é uma das nossas preocupações, né, na escolha do material. A consistência, a rigidez do galho, né, para que possa ser utilizado para propagação pela enxertia. Então, a gente realiza a retirada de todas as folhas. Alguns preferem fazer essa retirada de folha um dia antes de ser trabalhado. Aqui a gente não sentiu essa diferença de tirar um dia ou no mesmo dia de trabalhação do enxerto, né? Então desfolha o galho. Lembrando que cada um tem uma maneira, né? Nós iremos mostrar como nós fazemos aqui no viveiro. Depois de retirar todas as folhas, a gente deixa esse material aqui descansando um pouquinho e vamos trabalhar nos portas-enxertos, né? Que são os cavalos. Então aqui a gente tem alguns cavalos que começam a receber os enxertos, né? Então, assim, a Cássia deve ter falado sobre os materiais que a gente utiliza, né? Então nós trabalhamos com uma faquinha inoxidável, né, de fácil esterilização, e também utilizamos a metade de uma gilete, né, que dá um corte mais preciso na hora de fazer o enxerto, né? A gente já trabalhou muito aqui com estilete, com outras facas, porém de 2 anos para cá a gente só tem utilizado esses 2 materiais aqui, tá? O estilete a gente parou de utilizar porque ele oxidava muito fácil, então todo o ciclo de trabalho de enxerto com gilete você tinha que descartar aquela lâmina, né? E essa oxidação traz problema no processo de enxertia também, tá? Outra preocupação que a gente tem é sempre utilizar o álcool. O porquê o álcool? O álcool é para fazer a esterilização dos materiais que a gente está trabalhando, né? Então é igual o processo cirúrgico, né? Uma planta ela tem vida, né? Então qualquer corte e o material utilizado ele tem que estar esterilizado, né? Você começar a utilizar o material e não realizar a esterilização corretamente, esse enxerto vai ter uma grande probabilidade de não ter o êxito de pegar, tá? Então, assim, esse é um dos cuidados, né, que a gente tem feito no processo de enxertia nosso. Então, a faquinha de corte, né, no álcool a gente limpa aqui, ó, pega um papel toalha ou um pedaço do papel higiênico, né, tira o excesso do álcool, né,
E aí a gente vem trabalhando. O enxerto pode ser feito o corte nessa posição com a faca, ou assim, tem alguns que preferem É diagonal. assim, né? Porém a gente trabalha assim porque traz mais precisão no momento do corte, né? Outra dica que a gente deixa para vocês: não façam esse erro aqui, ó, que a gente vê muita gente cometendo aí, de vir com um paninho ou com papel secar a seiva. Não, não é necessário isso. Fez o primeiro corte do porta-enxerto, como foi feito aqui, deixa um pouquinho parado esse porta-enxerto, passa para a próxima planta. Ó, pessoal, a seiva tá aqui, ó. A seiva vai estar saindo, é igual uma ferida, né? Ela vai sair, essa seiva, mas um momento ela vai estabilizar. Logo depois a gente faz mais um corte para tirar esse excesso de seiva aí, tá? Então, bem na próxima planta, a gente vai fazer a retirada dos galhos que não há necessidade de estar presente no enxerto, né? Os galhos menores, que não dá para colocar enxerto nesses galhos menores. E se eles ficarem, eles vão estar roubando a seiva que o enxerto precisa. E o nutriente, né? Faz um corte, deixa aqui durante uns 2 minutinhos a planta soltando essa seiva aí do local do corte, né? E vai para a próxima, limpa os brotos, mais um corte e assim por diante. Outra pergunta que o pessoal sempre faz: ah, mas qual é a altura dos enxertos? Aí é gosto pessoal, né? Gosto pessoal. Normalmente a gente trabalha o corte do enxerto, né, do porta-enxerto, de 3 a 4 dedos acima da estrutura do caudex, né? Essa parte gorda da planta, né? De 3 a 4 dedos aqui, né? Então, quando a exemplo como eu trabalho aqui, né? A gente pega a planta aqui, abraça a planta a partir do caudex, né? De 3 a 4 enxertos, 4 dedos, faz o corte, né? E deixa ela soltar a seiva. E depois a gente vai fazer um novo corte para tirar esse excesso de seiva aí. Marineide, nós vamos tirar essa dúvida sim sobre a relação que se o enxerto pode ficar no sol, né, ou na sombra. Por quantos dias? Falar para o pessoal também sobre a questão da espessura, né, do enxerto, né? Pessoal, compartilhem com suas amigas, com os amigos, porque isso é uma dúvida muito frequente sobre a questão de enxertos, né? E vocês podem ir enviando as dúvidas aqui também, tá? Nós vamos estar falando sobre as mais frequentes, mas às vezes alguém tem uma dúvida particular, que essa dúvida pode ser de outras pessoas, não precisam ter vergonha de perguntar. Cavalos cortados. Aqui é uma chuva aqui, gente. Os passarinhos fazendo a festa aqui na Jabuticabeira.
Então, o gilete, metade de uma gilete, né? A gente não tem utilizado a faca para trabalhar com processo de enxertia, porque, ao meu entender, o meu trabalho aqui, essa lâmina aqui, ela te traz um corte bem mais preciso ainda que essa faquinha aqui, né? Para trabalhar o processo de enxertia. Porém, a faca, ela consegue te dar uma melhor sustentabilidade e firmeza na hora de cortar o porta-enxerto. Já o gilete, eu consigo um corte mais preciso no galho do porta-enxerto, tá? Então, assim, vamos pegar essa aqui foi a primeira muda o primeiro porta-enxerto que foi feito O o corte. corte, né? Então, se observar, aqui a gente secou, né? Colocou o papel em cima para secar aquela seiva. É uma orientação que a gente pede para não ser feito, né? Porque isso aqui é uma planta, então a partir do corte realizado, né? Esse local ele tem que estar limpo. Gente, né? a propaganda passando aqui, desculpa. O Marcelo Tchê tá perguntando se a parte de cima que foi cortada se vira muda. Não. Aqui não. A gente não faz muda de galho. Aqui nós descartamos, mas nada impede de vocês pegarem os galhos e colocarem em um vaso, né? Para não ter perca. Mas aqui nós não fazemos muda de galho e nós não vendemos galhos também. Então, depois do corte, né, não faça a secagem da seiva, como a gente tem visto aí em alguns vídeos. O porquê de não secar. Primeiro, o material, quando você começa a fazer muitos enxertos aí, aquele papel, aquele pano vai pegando muita seiva e aí ele fica um material contaminado, né? Então, assim, isso aqui é uma planta, é um corpo vivo, né? Então a gente tem que sempre trabalhar o quê? Com a esterilização de materiais e quanto menos contaminação do local, né? A gente fez mais um enxerto aqui, ó, mais um corte, vocês perceberam que ela voltou a sair seiva, né? Dependendo de algumas plantas, depois que foi feito o primeiro corte, e aí o segundo corte, como foi feito aqui, elas já não soltam mais seiva. Aqui ainda está soltando, né? Então, vocês podem vir aqui, ó, realizar mais um cortezinho. Ainda está saindo seiva, pega a própria lâmina aqui e faz essa raspagem aqui, ó, né? Faz a esterilização da lâmina novamente e vamos pro material que a gente quer colocar o enxerto, né? Material genético que vai ser implantado no processo de enxertia, né? Então tá aqui. Uma observação importante no material. Aonde estava a folha é os possíveis locais aonde vai sair os brotos depois que o enxerto pegar, tá? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de colocar esse material em cima do seu porta-enxerto, porque a gente tem um formato de meia-lua, que é os locais que sai o broto, tá? Se colocar de ponta cabeça, né, esse broto vai sair de ponta cabeça, então tem que tomar um pouco de cuidado, né, sobre essa forma de colocar o porta-enxerto em cima, o enxerto em cima do porta-enxerto, tá? Deixa eu tirar uma dúvida aqui da Renilda. Renilda, esse tronco que vai colocar os enxertos era uma muda de semente, era uma sementeira, né, que nós tiramos para fazer para ficar como um porta-enxerto. Então, assim, tem que observar
material genético, né, que é o enxerto que vai ser colocado no porta-enxerto, para que não aconteça de o enxerto ficar de ponta cabeça, né? Então a observação que tem que ser feita é onde estava a folha, né? Aqui tinha uma folha, ó. Olha a situação desse desenho, né? Onde a folha estava, tinha uma folha aí, e ela veio cair, aqui já está seco, né? O local. Então sempre o que? É observar esse posicionamento, né? E aí o posicionamento de colocar o enxerto, né, no porta-enxerto, é nesse posicionamento aqui. Tá? Vamos colocar ele do lado ao contrário, senão o enxerto vai sair de ponta cabeça e ele vai desenvolver mais lento também, porque você vai alterar o fluxo da seiva no material genético, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. Como que a gente está fazendo essa live e vocês perceberam que a gente demorou um pouco aqui, olha só uma outra observação que tem que ser feita. Eu fiz o corte, né? O material do corte ele já está escuro, né? Utilizar um material com essa característica, há a possibilidade que o enxerto não venha pegar, tá? Porque ele está escuro de oxidação da seiva. Então sempre tente fazer o enxerto o mais rápido possível logo após o corte, Antes de escurecer, né? Antes de ser os materiais que você vai estar fazendo enxerto. Tanto no porta-enxerto como no enxerto em si, tá? Essa é uma observação muito importante. O pessoal muitas vezes faz o corte primeiro do material genético e depois vai cortando os porta-enxertos, os cavalos, e esquece disso aqui. E aí pega o material depois e coloca em cima. E aí já está escuro, uma grande chance de não pegar o enxerto. Tem dúvida da Núbia, ela perguntando se pode fazer enxerto nas mudas de estaquia. Pode, vai pegar normalmente. Porém, tem que ter o sistema radicular já desenvolvido, né, nessas mudas de estaquia para que o enxerto venha desenvolver, tá? Com relação às gemas. Então, as gemas, né? As gemas é onde estavam as folhas, é onde vai sair os brotos, né? Sobre a quantidade de gemas num pedacinho de material genético que você quer fazer o enxerto, aí é gosto do cliente, né? Aqui normalmente a gente coloca 2 gemas num pedacinho de enxerto, né? Sempre tentamos deixar duas gemas no corte. E aí o que vai acontecer? Aí é a probabilidade da planta desenvolver os brotos nessa quantidade de gemas que você deixou no pedacinho do material genético. Iraci, respondendo a sua pergunta sobre a quantidade de gemas. A Persília está perguntando sobre o cavalo, se tem que ter já dado flor ou não. Bom, aqui todos os cavalos que estão aqui, eles têm mais de 8 meses, né? Que eles foram semeados, replantados em vasos individuais, né? Por que a gente pega cavalos com mais de 8 meses para realizar o enxerto? Porque são mudas que a partir de 8 meses elas estão já entrando na fase adulta do seu desenvolvimento e a qualquer momento elas poderiam vir a florir. Porém, esses cavalos aqui, a gente sabe que todos eles são de flor simples, saindo branco, vermelho ou pink. Então essa é a escolha, né? A gente não espera a florada dos cavalos não, só se realmente for algum cruzamento de dobradas, que você quer saber se aquela planta realmente vai vir a floração dobrada. O Renato Gomes está perguntando sobre a interferência da umidade do ar. Outra preocupação que
nós temos aqui no momento do enxerto, né? Realizar o processo de enxertia em clima quente, né? Então, se tiver chuva, período chuvoso, a gente nem tenta arriscar porque vai estar com grande umidade no ar e aí vai ter perda no processo de enxertia, tá? Outra preocupação também é no frio. A gente sabe que as plantas, as rosas do deserto, entram num estado de dormência com frio. Então, o fluxo de seiva na planta diminui. Então, o processo de pegamento de enxerto também vai cair, né? Então, assim, a gente tem utilizado o clima quente para fazer o processo de enxertia. Isso serve para poda também, né? Para poda também, assim, fazer poda em clima chuvoso tá propenso a você pegar um fungo no local onde foi feito o corte. Realizar poda no período de inverno, você vai colocar a sua planta em um estado de debilitação, porque ela já está num estado de dormência que não vai desenvolver mais por causa do frio. E aí você faz um corte, né? Essa planta ela vai sentir nesse momento, que ela está ali num estado de dormência, aguardando nutrientes, né? Aguardando o sol para voltar o metabolismo dela. A Cleonice Silva falou que ela fez um e ficaram de cabeça para baixo. E agora? Bom, Cleonice, o que vai acontecer com essa planta vai desenvolver normal os galhos aí, porém com o desenvolvimento do crescimento dos galhos ele é mais lento, né? Não é tão rápido se tivesse feito da forma correta, né? Vai sair flor, vai crescer, porém um processo bem mais lento. A dúvida da Jarlene é sobre fazer enxerto numa planta que está com sementes. Bom, plantas que estão com vagem, né? A vagem é um fruto da rosa do deserto, então qualquer mudança nessa planta, o processo de desenvolvimento desse fruto, né, vai te trazer alguma deficiência. Deficiência essa no desenvolvimento dessa vagem, na construção das sementes, né, ou até o abortamento dessa vagem. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu estou com uma planta que tem uma vagem, eu vou replantar ela porque ela está pequena dentro, está grande demais dentro do vaso. Deixa ela ali durante 3 meses até desenvolver a vagem. Depois você se preocupa em mexer com essa planta, depois que você fizer a colheita dessas sementes. Rosângela e Olga, a questão da floração. Vocês têm que cuidar com a adubação, tá? Vocês podem estar enviando essas dúvidas para a gente no privado, que a gente vai estar fazendo uma live sobre a questão de adubação também, tá? Vera, a questão da secagem do cavalo, nós já falamos no início, nós não recomendamos, tá? Vamos dar seguimento, porque todos os porta-enxertos aqui a gente já fez o corte e estão aguardando. Observando eles, os porta-enxertos onde foi feito o corte já secou a seiva, né? E aí vai precisar fazer um novo corte, verificar se vai estar saindo mais seiva ou não, para dar prosseguimento, tá? Outra pergunta frequente que sempre realizam sobre fases da lua. Não seguimos fase de lua. Vocês conhecem algum produtor de alguma cultura? Vamos pegar aí, Mato Grosso, produtor de soja, produtor de algodão, produtor de milho, produtor de girassol, fazer a sua cultura em cima de fase de lua? A cultura é feita em cima de umidade. O solo tem que estar úmido para desenvolver a cultura. Então, assim, a gente não segue fase de lua, tá? Falar que o enxerto só funciona em lua crescente, em lua minguante, em lua cheia, lua nova,
Isso aí eu comprovo para você que não é, tá? Então assim, pode fazer em qualquer fase de lua. Porém, tem que ter cuidados como a gente já passou no começo da live aqui. Os materiais que você está utilizando e os cuidados pós-enxerto que a gente vai falar ainda, tá? Vamos dar prosseguimento aí. Depois a gente responde um pouquinho mais no final da live as perguntas e mostrar como a gente trabalha o processo de enxerto, tá? Então assim, material aqui, onde a gente parou anteriormente, oxidou, né? Escureceu, Então, né? não utilizem. Se vocês pegarem o material genético que vocês querem fazer o enxerto e utilizar dessa maneira, não vai pegar. Se pegar já é sorte, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado. Descarta, né? Se o galho é um pouquinho maior, né? Tira as extremidades dos dois lados, tá? Até ficar verdinho, né? Sem a parte escura, ok? No porta-enxerto, novamente, ficou muito tempo exposto ao tempo aqui, né? Não tem seiva, porém há uma preocupação sobre o local. O local, ele tem que ser um local limpo, né? Então a gente fez um novo corte. A seiva, o fluxo de saída de seiva ainda acontece, a gente pode tirar um pouco dessa seiva que está aqui. As gemas sempre na posição para cima, para não colocar esse enxerto ao contrário. E aí os materiais que a gente utiliza. Olha aí, para quem perguntou sobre a questão de secar o cavalo, tá? Ó, a gente não secou, tá? O saquinho, né? Então a gente tem um saquinho, muita força. A gente tem um plástico aqui, que ele é daqueles de mercado ou de chup-chup, geladinho, né? Faz a pressão até vestir o enxerto e a parte do porta-enxerto. Pode ser utilizado, estou colocando muita força aqui, pode ser utilizado um elástico ou um fetilho, né, para fazer esse enxerto aí, tá? Então deixa eu tirar esse plástico que eu coloquei muita força, e aí já tem uma preocupação que muito tempo ali o corte e o porta-enxerto estão expostos ao tempo, né? Então, para a gente ter um êxito, né? Eu vou descartar esse aqui, porque ele já começou a ficar marrom, escuro, né? Vou trabalhar com material novo. Sempre esterilizando a lâmina, pessoal, tá? As gemas, ó, a quantidade de gemas, só nesse pedaço de galho aqui, eu tenho deixado aqui 3, 4 gemas, tá? No porta-enxerto, mais um corte para pegar um material novo e colocar o enxerto em cima. O diâmetro, é importante que o diâmetro tenha o mesmo diâmetro, tanto o enxerto aqui, né? E o diâmetro aqui, né? Não colocar o enxerto, o diâmetro do enxerto aqui maior que do porta-enxerto, tá? Então tem essa preocupação também, a questão estética, né? da estética. Então saquinho, novamente. Se colocar muita força nesse saquinho ele vai rasgar, como nas tentativas anteriores. Um elástico, esse de prender dinheiro, né? O pessoal está perguntando sobre a questão da cola. A gente não trabalha com cola aqui, né? Porém, a cola você tem que ter um pouco mais de cuidado. Se essa cola entrar na extremidade do enxerto com o porta-enxerto, você acaba isolando o enxerto. E ele precisa desse contato entre as partes aí, tá? Pessoal, lembrando assim, essa é a forma que nós fazemos aqui no viveiro, tá?
Cada um tem a sua maneira, mas é o que nós tivemos mais êxito e nós nunca usamos cola. Assim, se você tem facilidade de trabalhar com cola, né, tudo bem, né? Porém, assim, tem que ter uns cuidados com a cola. Primeiro você vai ter um pouco mais de precisão de ficar segurando um enxerto aqui em cima aqui e vir com a cola na extremidade, passar essa cola aqui, né? Para essa cola instantânea secar esse local aí e ficar segurando um pouco o enxerto aí. Porém, olha só os cuidados, né? Você ficar segurando um enxerto, essa parte aqui está ficando exposta ao tempo, né? E aí o que acontece? Uma possível contaminação. Então, assim, o saquinho aqui evita essa contaminação, né? Aí depois que firmou a cola aqui, você tem que vir e dar um pingo de cola ainda aqui em cima para vedar essa parte aí. Então, assim, é mais trabalho, mais tempo para você ter esse cuidado de fazer com cola instantânea, tá? Então, esse é uma forma de vocês estarem fazendo um enxerto Com o saquinho, com né? um saquinho. Enxerto de pressão, chama aqui, tá? Existem outras formas de enxerto, por estaquia, por contato, tá? Estaquia não, desculpa, garfagem, né? Outras formas de enxerto de serem realizados, tá? A gente utiliza aqui o de pressão utilizando o saquinho, tá? Então esse é um exemplo. Outra maneira é você utilizar com fita de enxerto, tá? Tem uma grande procura por fita de enxerto, mas ultimamente a gente não está tendo, a gente só está tendo para uso próprio aqui, né? Essa fita de enxerto, como também o saquinho, ajudam a realizar um enxerto por pressão, tá? Então vamos dar prosseguimento. Eu vou fazer os demais enxertos que estão aqui nos porta-enxerto já cortado, e aí se vocês tiverem alguma dúvida... Pessoal, a gente vai falar sobre a questão do local, tá? De armazenar e sobre a questão de quantos dias mais ou menos para estar saindo os brotos. Vamos deixar nas perguntas aí, a Cássia vai anotando aí, a gente no final a gente tira as perguntas, tá? Então, assim, sempre esterilizando o material, pessoal. Eu fiz aquele enxerto, o material ficou parado num canto, vou pegar ele de novo e sair cortando? Não, eu coloquei no álcool aqui, molhou, limpou, sempre esterilizando o material, tá? Essa é uma grande preocupação nossa, de sempre utilizar o material esterilizado. Tem muita gente aí que não tem essa preocupação, e aí o êxito do enxerto está nisso também, tá? Fazer rapidinho os demais aqui para a gente depois entrar no esclarecimento de mais dúvidas, tá? Quantos dias para tirar o plástico? A gente só tira o plástico depois que o broto rompeu o plástico, tá? Então, o broto normalmente ele rompe o plástico aí a partir de 10 a 15 dias, ele já começa a estufar o plástico. Pessoal, outra observação, olha esse porta-enxerto aqui, ó. Tá vendo que ele tem um pontinho preto aqui no meio do galho? Eu vim cortando, ó. Não some. E esse pontinho ele tá presente. Isso aqui é uma podridão, tá? Que lá de baixo, em alguma raiz, essa podridão subiu, ou em alguma parte do galho, essa podridão entrou e está descendo, né? Então, assim, utiliza uma planta dessa para fazer enxerto? Não, descarta, porque ela não vai ficar bonita, tá? Pode pegar? Pode pegar. Porém, a hora que você desplantar, ou a podridão vai estar embaixo, tá? Ou essa podridão vai continuar desenvolvendo dentro da muda, e aí você vai perder o trabalho. Então, assim, essa situação aqui, a gente tem descartado
o cavalo, tá? Então assim, ó, só para observar, mais um corte, continuou. Então isso aqui tá dentro da estrutura da planta, essa podridão aí, tá? Mais uma vez, né? Isso aqui é uma podridão, o material tá contaminado. Esteriliza, tá? Foi descartado aquele cavalo. A Iraci tá perguntando se depois que tira o plástico tem que colocar a canela em cima. Não, não há necessidade disso aí. O próprio broto vai romper o plástico, tá? Ele vai romper o plástico aqui. Normalmente a gente só anda tirando o plástico ou a fita de enxerto quando esse broto já tá bem estruturadinho. Aí a gente tira o plástico, por questão de segurança também, tá? Com a fita de enxerto, a gente, com ela mesma, eu consigo fazer o laço para prender ela, né? Então... ela é mais prática. Dessa maneira aqui. A gente corta depois a extremidade da fita, só deixa essas pontinhas aqui e um nozinho apenas, porque depois quando o broto estourar esse plástico aí, é só puxar uma das pontas aqui e desfaz o nó. Não precisa dar 2, 3 nó para ficar prendendo essa fita em cima do enxerto, tá? Só a pressão necessária em cima já é suficiente para... Falar para o pessoal a questão da armazenagem, né? O local, se é na sombra, se é no sol. Vamos lá. Sobre o local onde nós deixamos as mudas que foram recém-enxertadas. A gente deixa debaixo, na estufa, no sombrite, né? Então, dá para mostrar aqui, ó. A gente tem um sombrite de 70% e as mudas ficam debaixo nesse sombrite. Então não é no sol pleno, tá? Se levar no sol pleno, o local onde foi feito o enxerto, tá? Vai começar a transpirar aqui dentro do saquinho. E essa transpiração pode te trazer fungo e o enxerto não pegar. Então, quanto menos transpirar, menos água tiver dentro desse saquinho, né? Mais chance do seu enxerto pegar, né? Então, assim, a gente tenta de colocar no sol pleno. A gente coloca na estufa uma proteção de sombrite, tá? Sim, a maioria dos brotos rompem o plástico, tá? Um ou outro que você precisa abrir, né? Que você precisa tirar, mas a maioria rompe o plástico, sim. Principalmente a fita de enxerto. Ivânia, nós iremos fazer uma live, sim, sobre questão de replantio, que também é uma dúvida muito grande. Questão de adubação. Vocês nos acompanhem aqui que nós estaremos fazendo, tá? Pelo menos uma vez ao mês a gente vai estar fazendo essas lives para estar tirando as maiores dúvidas. A Marinês está perguntando se pode fazer com o plástico do insufilme. O plástico, ele tem que ser um plástico que consiga dar essa flexibilidade. Quando você colocar ele abraça o local onde está sendo realizado o enxerto, ó. Ele deu essa flexibilidade, né? Se for um plástico muito duro, talvez você não consiga fazer esse tipo de trabalho, né? E aí esse plástico vai rasgar toda vez. Ou se for um plástico muito mole, né? Ou quando ele for muito mole, você vestir ele aqui em cima do local, ele vai rasgar também com uma facilidade, né? E é importante que o plástico, ele seja um plástico também limpo, né? Não seja um plástico aí que tá sujo, para não poder contaminar o local. A Iraci tá perguntando aqui,
Da planta que foi tirado o galho, o que que é passado? Na planta que foi tirado o galho? Isso, a matriz. Então, no galinho anterior, isso aqui que está nas folhas é um fungicida. Uma vez na semana a gente aplica uma formulação de fungicida diferente, né? Para quê? Para evitar ataque de fungo. Pessoal, é importante também essa questão que o Rodrigo falou sobre estar passando produtos diferentes. Isso a gente utiliza aqui, porque às vezes o próprio fungo ele acostuma com um produto, tá? Então por isso que tem essa variação. A Vera Lúcia está perguntando, quando for fazer a rega, os enxertos podem molhar? Pode, normal. Força, menino. Uma muito pesada. Aí. Só nesse pedacinho de material aqui, desse galho aqui, tá? Ele tem 4 gemas. O material que a gente está utilizando é de uma muda que as gemas ficam muito próximas uma da outra, tá? É de uma buquê, esse material genético aqui. Flávio, esse copo com álcool só é colocado, olha lá, ó, só foi colocado a lâmina, né, dentro e retirado e secado ou num papelzinho toalha, num pedaço de papel higiênico. Só não é bom tá fazendo a secagem tirando o excesso do álcool num papel ou numa toalha que foram passados várias vezes, procurar locais diferentes. Pode, Marcelo, pode colocar cores diferentes no mesmo cavalo, tá? O Paulo tá perguntando, Paulo Artman, sobre o uso da cauda da bordaleza. É um fungicida, né? Pode ser utilizado também em rosa do deserto. Porém, a gente não tem trabalhado essa cauda aqui no cultivo, não. Iraci, nós respondemos sobre essa questão do cavalo que foi tirado o galho, né, a matriz. Nós passamos o fungicida, né? Então não colocamos outro produto em cima. Você deve estar perguntando sobre a questão da canela, de passar a canela. Não, a gente não passa canela. Não há necessidade no enxerto de pressão você colocar canela aqui em cima. Não, na matriz que foi retirada. No local Isso. onde foi tirado o galho. Não, assim, como todas as plantas aqui, toda semana a gente utiliza fungicida, e os fungicidas que a gente tem utilizado, todos eles é sistêmico, né? Então as plantas aí, elas acabam tomando um pouco de resistência. A gente ir lá e tirar um galho, esse galho, o corte, ele fica exposto, né, ao tempo e não te traz nenhuma podridão, não é necessário colocar uma canela. A exemplo nosso, né? Agora, se você não trabalha com fungicidas sistêmicos, né, e aí não tem nenhum fungicida, pode utilizar canela, pode colocar um pingo de cola instantâneo no galho onde foi feito o corte, para tirar o material genético, para isolar aquele material, tá?
Pessoal, tem algumas dúvidas que estão aparecendo aqui, elas já foram tiradas em outros momentos na live. Essa live a gente vai procurar deixar ela salva, tá? E essa questão o Eli perguntando sobre o cavalo, se é especial ou pode ser de qualquer cor. Aqui nós procuramos usar o cavalo na flor simples e pink, de preferência pink, tá? Mas por que você usaria um cavalo dobrado? Vou dar um exemplo, um cavalo dobrado amarelo. Não tem o porquê, tá? Então aqui a gente escolhe um cavalo de cor simples e principalmente pink. A Divanilda tá... Eliene, nós já tiramos essas dúvidas no começo, tá? Depois eu peço para você, se possível, assistir novamente a nossa live, que ela pode estar tirando essas dúvidas. O enxerto, a Divanilda tá perguntando, faz sair de cor diferente? Tem aquela lenda de se você fazer o enxerto num cavalo específico, a cor do enxerto vai sair diferente. Não vai sair diferente, né? Se você fez o enxerto de um material genético amarelo, né? A flor, a partir do momento do local onde saiu o broto e essa flor sair, é para sair amarelo, tá? Então... Felipe. Um momentinho, pessoal. Então, assim, do local onde saiu o enxerto aqui, esse broto que sair, vai sair amarelo, tá? A floração em si. Então, outra preocupação que o pessoal fala, mas a flor está saindo num tom mais claro, né? Então, assim, a questão do tom mais claro é influência da quantidade de sol que essa flor está recebendo, a quantidade de água que ela está recebendo, o fertilizante que foi utilizado, referente também a algum produto químico que foi utilizado que fez alterar a coloração dessa flor, tá? Agora, sair diferente por causa do cavalo, não vai sair diferente por causa do cavalo, tá? Bom, na brincadeira aqui nesse tempo aí, a gente fez todos os enxertos das mudas. O Adriano de Almeida está perguntando se a cola instantânea é própria para rosas ou é qualquer cola que seja instantânea? Olha, a gente não utiliza aqui, como já mencionei anteriormente, trabalhar com cola instantânea, né? Mas é essas de mercado, Super Bonder, Super Tenaz, essas colas instantâneas que você encontra no mercado. Não tem uma específica, cola instantânea para rosa do deserto. Só se alguém aí lançou no mercado e está fazendo marketing em cima dessa cola instantânea para se promover. Cris Lima, o cavalo ele brota novamente, tá? Mas assim, é uma coisa que a gente gosta de falar para os clientes. Quando você compra uma muda de enxerto ou quando você faz o enxerto, o interessante está aqui, no enxerto, tá? Então, às vezes, os brotos do próprio cavalo, eles desenvolvem mais que o enxerto. Então, a gente recomenda que sejam cortados. Algumas pessoas gostam demais de uma coloração, de uma cor na planta, então às vezes as pessoas deixam desenvolver. A Judite, o broto que sai do cavalo vai dar flor da cor que era da planta antes? Sim, tudo que nascer daqui do meio do enxerto para baixo, que é do cavalo, vai sair a coloração que é do cavalo. Tudo que nascer do enxerto para cima vai sair a flor que é do enxerto, tá? Quanto tempo tem que ficar no plástico? Essa dúvida a gente tirou. Mas respondendo, a gente só tira esse plástico aqui depois que o próprio broto estourar o plástico. Então, assim, a gente não tira esse plástico aqui enquanto não sair o broto. O broto, ele sozinho, com a força dele, ele estoura esse plástico aqui,
normalmente, tá? O tempo que a gente deixa essas plantas paradas sem mexer, né? Então essas plantas vão ficar paradas aí por um tempo aí de 15, 20 dias até esses brotos saírem. Então recebem água normalmente, né? Vão estar recebendo a claridade necessária para que esses brotos possam vir desenvolver. A Cássia teve que dar uma saidinha aqui, mas ela já retorna. Vamos ver as perguntas que está tendo. Levar ao pleno sol uma muda dessa aqui, é um enxerto recém-feito, tá? A gente não recomenda porque vai desidratar esse enxerto feito, tá? Aí a desidratação desse material aqui, o enxerto não vai pegar, né? E quando ele está no sol também recebendo muito calor, começa a transpirar o saquinho na parte de dentro. Quanto mais umidade tiver aqui dentro desse local onde está o enxerto, pode acontecer do surgimento de fungo, tá? Então, assim, é aconselhado não levar no pleno sol, tá? A gente aqui não leva no pleno sol. Deixa recebendo a claridade debaixo da estufa. A gente tem um sombrite aqui que faz essa proteção. Vamos ver aqui mais pergunta, deixa eu ver. Eu fiz poda radical nas minhas e passei canela. Quanto tempo demora para começar a brotar? Bom, a gente está falando sobre enxerto, né? Isso aí é já uma outra, viu, Cris Lima. Isso aí já é um outro procedimento com as rosas do deserto. Mas assim, respondendo rapidinho, né? Uma poda radical, você tem que deixar essa planta secar. Você não pode fazer o replantio dela direto não, tá? Cortou raiz, deixa secar o local, cicatrizar para poder fazer o replante, porque a umidade no local do corte vai te trazer podridão, tá? A Cássia voltou aqui para a gente dar prosseguimento. Vamos lá. Foi da Cris sobre poda radical. Poda radical, tá. Sobre as plantas terem que ficar no sol ou na sombra. A nossa, gente, como nós falamos anteriormente, as nossas ficam embaixo da estufa, tá? E não fica no sol pleno. Quando posso fazer o enxerto mesmo tendo, tem que tirar tudo? A Edith Pessoa tá perguntando. Edith, aqui nós tiramos os brotos, todos os brotos, tá? Porque o interessante é os nutrientes ficarem apenas para o enxerto. Os nutrientes e a seiva, né? Que é importante. Tem que esperar cair todas as flores? Se for para fazer o enxerto, não. Nós que agradecemos, pessoal, a interação de vocês. Olha aqui, ó. Aqui tá o broto com os botões. A gente está trabalhando no enxerto com esse material genético, que é uma buquê amarela, tá? Então, assim, o galho estava desenvolvendo flor, né? Porém, a nossa demanda é no enxerto. Eu não vou esperar desenvolver a flor, cair a flor para poder vir e cortar o galho. Se for esperar desenvolver essa flor aqui para poder cortar esse galho, 10 a 15 dias, né? Que eu não posso mexer no galho. Então, para nós não é interessante, né? A gente quer o material genético para propagar esse material genético.
Separou. Estão perguntando sobre a questão de adubação. Pessoal, nós vamos fazer live sobre a questão de adubação que nós fazemos aqui, tá? Ivanilza, já falamos sobre a questão do que nós passamos nas matrizes, quando tiramos os brotos, tá? Pessoal, é isso. Pedimos para vocês, se vocês tiverem mais dúvidas, podem estar nos mandando. Gostaríamos de agradecer a participação, interação. Enviem para o pessoal que vocês conhecem, que possuem essas dúvidas, tá? E a gente tá aqui. Muito obrigada. E qualquer dúvida vocês podem estar enviando. Teve 2 pessoas que perguntaram sobre o contato. Vocês podem estar enviando mensagem no 65 9604 9231, tá? Que a gente tira dúvidas, a gente faz vendas pelo site, pelo WhatsApp. E é isso. Muito obrigada, uma boa sexta e um ótimo final de semana. Ai, gente, desculpa, hoje é sábado. Um ótimo final de semana para vocês.